Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos começar uma série de mensagens, uma série de estudos sobre o livro de Hebreus. Há muito tempo já que eu estava querendo trazer esse assunto para vocês. E vamos mostrar que ele se parece um pouco com o livro de Atos dos Apóstolos. Vocês vão entender por que isso estou falando, porque não mostra um discurso escatológico desenvolvido, tá bom? Não mostra, é diferente das outras cartas que a gente tem lido, em que mostra um discurso totalmente visando o lado escatológico. Mas a questão escatológica motiva e molda a mensagem da carta de Hebreus, condicionando seu conteúdo pela iminência da parúzia, juntamente com as bênçãos e julgamento que ela traria. E nós vamos desenvolver com vocês esse tema nesta carta. Vamos, enfim, desvendar os mistérios de Hebreus. Mas antes disto, eu gostaria de pedir a todos vocês, principalmente aí que ainda não se inscreveram em nosso canal, meu irmão, não faça isso, se inscreva hoje mesmo. Principalmente se essas mensagens têm feito você pensar, têm feito você criticar, né? Tem feito você buscar na palavra, até mesmo nos refutar. Isso é importante, nós queremos despertar isso em vocês, esse espírito crítico, para que vocês comecem a entender. Então se inscreva no nosso canal, toque o sininho para que o YouTube te avise, para te avisar dessas mensagens magnânimas, magníficas, excelentes, bom de conteúdo, porque aqui nós temos conteúdos, né, querido? E muitas das vezes eu até entendo que o nosso conteúdo é um pouco assim pesado, que chega a ser maçante. Então você veja por partes, tá bom? Esse é um conselho que eu te dou, se realmente você não está conseguindo atingir a plenitude do entendimento que está sendo passado. Então veja por partes, com calma, tá bom? Mas se você já está nesse espírito, você vai entender tudo do começo ao fim. Então se inscreva aí, deixe o seu like, né? Comentem à vontade, tá bom? E compartilhe nas redes sociais que vocês pertence, ok? Bom, tem esse livro aí, né, queridos? Nós temos um livro, eu já falei sobre esse livro, né? O livro é A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Esse livro eu trago para vocês como mostrando para vocês principalmente a história, como ela veio se desenvolvendo dentro do cristianismo tradicional a respeito de uma palavra, inferno. Porque ela sai da Bíblia de um jeito, chega hoje, nos dias de hoje, totalmente diferente. Então essa história precisa ser contada. Então, se você quiser saber como essa história foi sendo desenvolvida, eu te aconselho a adquirir esse livro hoje mesmo. E nós temos a segunda parte desse livro, que também é tão importante quanto, que é a questão bíblica da palavra inferno. Então eu mostro aí o que é inferno em hebraico, o que é inferno em grego. Eu falo também sobre o Tártaro, né, que muita gente às vezes tem muita dúvida em relação a isso. Eu sei separar tudinho bonitinho, trago muitos versículos. Enfim, um livro que vai abrir a sua mente aí em relação a essa doutrina. E o mais interessante é que não é só essa doutrina, tá bom? Ela vai te dar um amplo aspecto sobre as doutrinas manipuladas do sistema religioso. Então adquira hoje mesmo. Como eu faço? Tá aí o nosso contato, tá bom? É só você entrar em contato conosco somente pelo WhatsApp. É difícil falar comigo, tá bom? Os abençoados que têm tentado aí, me perdoe, mas se tiver de falar comigo, marca um dia que a gente marque, a gente bate um papo de boa, tá legal? E também falar das nossas apostilas. Nós já estamos na apostila número 8, ou seja, nós temos 8 apostilas, abençoados. Começamos com 3, não é verdade? Tá aí as 3, que os primeiros 3 módulos, chamo de módulos. Cada apostila são 10 temas das mensagens que nós temos aqui, e no qual vocês conseguem ter uma base bem mais sólida, porque nós apresentamos muitos versículos durante a nossa exposição aqui no YouTube, e alguns outros versículos a gente às vezes não apresenta, mas lá na apostila tem tudo para você. Tá legal? É um esboço completo para você aí que já se reúne em graça, para você que quer falar melhor desse evangelho, para você que quer ter base, né? Porque quando você tem base, oferece base, as pessoas, no mínimo, elas vão te escutar.
né? Se você for uma pessoa que eles veem que você não tem base, não vão te dar ouvido, queridos, não vão. Então, se você leva a sério realmente hoje esse chamado de Deus para a sua vida, com certeza você pensará em adquirir algo para te aculturar, para te dar base. E eu estou dando essa oportunidade aí, que são os nossos temas aqui do nosso canal, tá bom? Me procure lá. Inclusive o tema de hoje já está na apostila número 8. Todo o tema de hoje, que são em partes, tá? Que é o livro de Hebreus, nós vamos ver isso daqui a pouco. Já está lá, tá bom? Então, meus queridos, como eu sempre falo, né? Vamos aí então à hora mais importante da nossa mensagem, que é a hora da palavra. E eu considero a cereja do bolo. Vem pra graça, vamos falar de Hebreus que eu te explico. Bom, meus irmãos, o ponto de contato que nós vamos ter, o primeiro ponto de contato que vamos ter nesta mensagem de hoje é falar sobre a autoria, né, quem foi o autor de Hebreus e os seus destinatários. E é muito difícil nós mergulharmos nessa magnífica obra sem antes discutir a autoria e seus destinatários, que é uma questão fundamental para a compreensão adequada do conteúdo da carta. Claro, não somente esse texto, tá bom, queridos? Mas não somente esse livro ou essa carta, mas todos os livros da Bíblia, eles apresentam o destinatário, né, quem escreveu, para quem escreveu, por quem escreveu. Então isso é importante para você definir o conteúdo que você vai ler, seja qual livro que for, tá? Então, em primeiro lugar, em relação ao destinatário ou aos destinatários, pode-se dizer que eles são conhecedores dos acontecimentos que cercaram o estabelecimento da antiga lei, né? Da antiga aliança, da antiga aliança, que é a lei mosaica, a Torá. E, por sua vez, são leitores que o autor que escreveu essa carta espera, no mínimo, ter familiaridade, né, com o sacerdócio levítico e que conhecem os patriarcas, personagens bem notáveis dos livros proféticos e outros escritos do Antigo Testamento. Conhecimento também que o autor, obviamente, manuseia. Meus queridos, é a mesma coisa de eu pegar uma carta, né, e falando sobre a escatologia consumada, sobre a parúzia, né, escrever para vocês. Com certeza, quem já nos acompanha há muito tempo, né, que já tem esse entendimento aclarado, vai entender aquilo que eu estou escrevendo. Então vocês são pessoas conhecedores desse tema. Como eu também, sendo escritor, também sou conhecedor. Então é o que está se falando aqui, tá bom? No entanto, eles também são cristãos, que são exortados o quê? A perseverar em Cristo, a se sustentar na graça e não em iguarias. Presumivelmente referindo-se à liturgia farisaica, como diz em Hebreus capítulo 13, versículo 9. Vamos ler. Diz o texto: portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus. Olha só, mostrando que havia, né, alguns tipos de ensinos que, para aqueles que se converteram ao cristianismo, os judeus, passariam a ser estranhos, né? E ele fala, né, o autor desse livro de Hebreus fala, a carta, né? A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimento, que em nada ajudam aqueles que se seguem. É uma crítica, com certeza, à lei mosaica. Por isto que esta carta ganhou esse nome aos hebreus, ou seja, era uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo. Crê-se que essa comunidade, apesar de ser antiga, ainda esperava uma maturidade. Vamos ver onde por enquanto, o oculto destinatário de Hebreus fala, que é capítulo 5, versículo 12, sobre essa questão. Vamos lá, diz ali: a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, ou seja, vocês estão tanto tempo, né, já conhecedor da graça, né, vocês têm conhecimento da Torá, então vocês já deveriam ensinar outras pessoas. No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, não podem ingerir alimento sólido, mostrando que o povo ali, o autor, estava determinando que aquela comunidade ainda precisava de crescimento.
e uma comunidade que sofreu fortes perseguições, como está detalhado no capítulo 10, nos versos 32 ao verso 34. Depois vocês leiam aí, tá bom? Não é uma carta doutrinal, não é uma carta de ensino, mas de lembrar e encorajar doutrinas já conhecidas. Vamos ver onde o autor fala sobre isso? É lá no capítulo 13, versículo 22, esse vamos ler. Diz lá: suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi, nesta breve exortação. Nós podemos afirmar, devido ao seu contexto, que se trata da igreja de Jerusalém. Era uma igreja em Jerusalém. Ou pelo menos dizer que ela ficava dentro de Israel. Estamos entendidos? Bom, abençoados, segundo ponto de contato dessa mensagem é em relação ao autor, tá? Essa informação também ela é bem difusa e muito difícil de responder. Hoje, 99% da cristandade, inclusive muitos irmãos dentro do preterismo completo, assume-se que essa carta não tem um nome, né? Não existe um nome, o seu escritor. Por exemplo, agora eu vou colocar o que eu penso em relação à carta de Hebreus, tá legal? Eu faço parte de 1% que crê que essa carta foi escrita por Paulo. Eu creio nisto. Eu creio nisto por um detalhe importante, porque Paulo era o único entre os discípulos de Jesus que teria essa habilidade muito grande, porque os escritos de Hebreus não são escritos feitos por pessoas que não sejam praticantes, pelo menos um fariseu. Então, entre os discípulos de Jesus, que poderiam também ter escrito essas cartas, eu não vejo outro além de Paulo com essa função de domínio, porque Paulo era um ex-fariseu. Porém, todos concordam que o autor recebeu seus ensinamentos dos ouvintes de Jesus, ou seja, em uma segunda análise, um discípulo de Paulo, sendo que este um parceiro no reino, como detalha. Então há realmente suspeitas muito fortes caindo sobre Paulo, mas não há como afirmar e também não há como refutar isso. São duas coisas. Vamos ver onde está dizendo ali que pelo menos Paulo entra nessa jogada aí, por ele participar indiretamente aí de algumas coisas, vocês vão entender isso aí daqui a pouco. Diz o texto lá de Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? Então essa é uma conotação que dá um entendimento que realmente essa pessoa era um seguidor de Jesus. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais maravilhosos, sinais, maravilhas e diversos milagres. E também por dons do Espírito Santo conforme sua vontade. E o único que falou em dons nesses dias foi o apóstolo Paulo, né? No capítulo 23, no versículo 24, não vou ler, onde parece que o autor da carta estava em Roma, ou que conhecia muito bem a Itália, porque Roma mais tarde virou a Itália. E Paulo pode se encaixar nesta descrição. Ele próprio escreveu uma carta aos irmãos de Roma, não é verdade? Paulo não escreveu aos romanos? Então, mais uma hipótese aí de Paulo ter sido realmente o escritor de Paulo. O historiador Eusébio de Cesareia, vocês já ouviram falar desse historiador muito famoso naquela época, né? Que viveu ali no século IV, um historiador muito conceituado dentro do sistema religioso. Escreveu que Paulo pregou em várias partes do mundo, incluindo a Espanha e a Itália. Além de que viveu em Roma por 2 anos antes de morrer. Paulo chegou a viver 2 anos antes de morrer. Uma outra referência forte que indica que Paulo escreveu essa carta está no capítulo 13, agora no versículo 23, e eu faço questão de ler para vocês, tá bom? Tá aí o texto dizendo: quero que saibam que nosso irmão Timóteo, vocês sabem que era discípulo de Paulo, já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los.
Essa referência a Timóteo é um forte indício que esta carta pode ser sido escrita por Paulo. Porém, o que pesa contra, né, o que pesa contra todos afirmarem ser Paulo, o escritor de Hebreus, é por causa da sua identidade literária. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Por que as pessoas hoje, os estudantes da Bíblia, eles não aceitam unanimemente que Paulo foi o que escreveu essa carta, né? Porque Paulo ele tinha uma identidade, né? Você vê que em todas as cartas, Paulo ele faz questão de frisar sempre o seu apostolado, né? A forma de esboçar os assuntos é bem notório. Você pega um escrito de Paulo, você pode comparar ele com qualquer um da Bíblia, você vai dizer, não, isso é escrito de Paulo. É bem forte essa identidade de Paulo, né? E nesta carta de Hebreus a gente não vê isso. Isso leva pelo menos à questão de que a afirmar que Paulo escreveu Hebreus, né, não pode ser refutada, conforme eu falei para vocês. Isso leva a nós crermos nisto, que ela não pode ser refutada e nem ser 100% afirmada. Porém, se não foi ele de punho, era alguém muito próximo dele, como Timóteo aí que foi mencionado, né? Agora, para mim, irmãos, não paira dúvidas que foi o apóstolo Paulo. Porém, se os abençoados não aceitarem isto, não faz diferença ao conteúdo que essa carta representa, ou que ela apresenta, tá bom? Apresenta e representa, tá bom? Estamos entendidos? Vamos passando agora ao terceiro ponto. O terceiro ponto que eu quero ter com vocês nessa mensagem é quanto à sua data, a data de escrita de Hebreus. Todos afirmam que esta carta foi escrita antes do ano 70, tá? Então, é 100% fechamento com todos que essa carta foi escrita antes da derrubada do templo. Por quê? Porque há referências que no templo ainda se praticava o ritual sacerdotal judaico, como informa capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 9, e depois no capítulo 8, versículo 13. Tá legal? Vocês correm lá e dêem uma olhadinha que vocês vão ver. Aliás, né, isso é bom, todos os livros escritos em grego na Bíblia, né, em grego na Bíblia, que o sistema adotou como Novo Testamento, nenhum deles foi escrito depois do ano 70. Nenhum. Até Apocalipse, que o cristianismo tradicional, 90% dos estudantes de teologia, dos irmãos que frequentam os templos, insiste em dizer que Apocalipse foi escrito no ano 90. Porém, isso não procede. Eu já trouxe uma mensagem somente falando desse tema, desse tópico da datação do livro de Apocalipse. Eu vou deixar nas descrições para que você veja e vai aparecer aqui no card, tá bom? Presta atenção nos cardzinhos que aparece aqui em cima. Então, meus queridos, Apocalipse capítulo 11, por exemplo, afirma que o templo estava de pé e tinha ainda pessoas dentro dele. É uma das afirmações que nós temos a certeza de que o templo estava de pé. Se foi escrito no ano 90, o templo já tinha sido derrubado. Isso acontece quando o anjo chegou e deu uma vara, né, uma régua, para João medir o templo. Logo que se fosse após o ano 70, como João mediria o templo? Tá bom? Então, para se cumprir o que fora dito por Jesus, que o templo seria derrubado ao tempo de uma geração, 40 anos, nenhum livro do chamado Novo Testamento fala depois do templo ser destruído. Aí você pode dizer, não, mas André, a carta de Tessalonicenses foi achada depois. Claro, a maioria das cartas, inclusive de livros, o João foi o último, né? João e Apocalipse foram os últimos a serem descobertos, tá? Talvez a confusão esteja aí. Eles foram achados depois do ano 70. Mas, segundo o próprio conteúdo que existe dentro desses livros, não nos deixa crer que foi escrito depois do ano 70. Então, abençoados, a certeza absoluta que podemos ter desta carta é que ela foi direcionada aos cristãos, vindo do judaísmo, e escrita pela maioria como indefinida. Não tem um escritor. Mas, para mim, conforme eu botei para vocês, que foi Paulo, esse autor tinha autoridade. Eu cravo que seja Paulo. Porque ele escreveu com relevância e grande revelação sobre os assuntos da nova aliança.
conhecendo as escrituras do Antigo Testamento e iluminado com sua interpretação. Irmãos, vamos avançando nesta mensagem, nesse tema maravilhoso. Um outro ponto interessante é que os irmãos desta carta de Hebreus, como os demais, sofriam perseguições. A gente tem visto isso. Era uma época de intensa perseguição, pois havia naqueles dias a grande tribulação correndo solto no mundo da terra daquele tempo, tá bom? Muitos irmãos eram despojados de seus lares, né, não tinham direito a nada, eram levados à prisão, como foi Jesus, mortos, né? Isso está registrado em Hebreus capítulo 10, versículo 3 ao versículo 34, corre lá e leia. Com base nisto, o tom da carta era uma exortação a perseverarem, mostrando que a aliança messiânica é superior à antiga aliança. A própria carta é cheia destas citações. E o começo da carta, eu vou mostrar para vocês, já é um tremendo corte. Veja bem o que diz lá no começo da carta, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, uma síntese aí, diz o texto. Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras, outrora aos pais pelos profetas, nestes últimos, atenção, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. O que dá a entender isso aí, queridos? Que quando Jesus nasce, começa a se contar os últimos dias. E é impossível a gente arrastar esses últimos dias por 2000 anos a contar hoje, né? Mais um pouquinho de 2000 anos hoje, como o cristianismo prega, né, sobre o futurismo dos últimos dias. Os últimos dias para ele está acontecendo, estão nos últimos dias. Aí agora diz, né, tem um relógio do Apocalipse, estão no último segundo. E vai continuar esse segundo aí eternamente. Então, abençoado, este verso aí faz menção aos profetas, né, dizendo que depois de 400 anos de silêncio, que é o tempo que houve um silêncio profético em Israel, diz que nos últimos dias nos falou por meio de seu Filho, que é Jesus. E ele faz menção aos últimos dias, incluindo-se neste momento. Imagina se isso estivesse ainda de pé como crê o sistema futurista, irmãos. Paulo não ia começar um livro tão importante que foi Hebreus desta maneira. Porque aquelas pessoas, deixa eu voltar aqui comigo, aquelas pessoas a quem eram endereçadas cartas, eram pessoas extremamente conhecedoras da lei. Logo, se ali Paulo não estivesse falando, eu falo que foi Paulo, para alguns é desconhecido, se o autor de Hebreus não estivesse falando que aquele povo estava incluído nos últimos dias, esse texto não estaria desta maneira assim. Ainda mais, quem escreveu era uma pessoa altamente conhecedora. Está me entendendo, abençoado? Paulo também informa, tá? Paulo também informa no capítulo 9, verso 26, mais uma frase aí falando sobre os fins dos tempos. Vamos ver? Essa passagem é bem conhecida por nós, né? Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz o texto: se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, aonde? No fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado, mediante sua própria morte em sacrifício. Irmãos, mais uma vez, eu quero falar para vocês, estou sendo redundante, eu sei que eu muitas das vezes eu sou nos meus estudos, tá? Que eu faço aqui, mas é para que isso fixe na mente de vocês. Olha só, essa carta, meus irmãos, está sendo endereçada a conhecedores, tá? Não era gentio. Então, quando Paulo fala sobre o fim do pecado, sobre o sacrifício, ele sabia o que estava falando. Isso que Paulo está informando é que a vinda do Messias é um fato que marcaria para sempre a história humana, trazendo uma nova era, e não apenas para um povo que era na antiga aliança, mas para todo mundo. Hoje, meus irmãos, Israel é o mundo, tá?
Hoje Israel é o mundo, né? O mundo, eu digo, Israel espiritual, né? Que abrange a todos os povos que habitam hoje na Terra. Aí eu falo Terra como o planeta, tá bom? Irmãos, às vezes eu vejo o cristianismo tradicional, como eles se apegam, né, à questão da cultura judaica. Nada contra a cultura judaica, que todos nós devemos respeitar todas as culturas de todos os povos, né? Nós devemos respeitar, a gente pode até não entender, a gente pode até, sob um ponto de vista, achar estranho, mas nós devemos respeitar, como nós fazemos aqui neste canal. Respeitamos não somente a cultura judaica, como todas as culturas. Agora, adorar como fazem os cristãos, vocês sabem do que eu estou falando. Aí vai a minha crítica. Tem igreja que na entrada tem a bandeira de Israel. Tem um candelabro no altar. Tem a estrela de Davi atrás do púlpito. Tem igreja que toca até chofar, sabia? Eu acho também que eles deveriam, com tanto amor assim, eles deveriam se circuncidar. Concorda comigo? Aí eles não querem. Mas eles deveriam se circuncidar no modo raiz, não no modo Nutella. Vocês conhecem o modo raiz? É aquele que pega a pedra e pá! Dessa maneira. Não é com anestesiazinha não, Nutella não. Mas isso eles não querem fazer, né, abençoados? Mais uma vez eu quero deixar bem claro que toda cultura deve ser respeitada. Porém, adorar, nenhuma cultura é digna de adoração, a não ser o nosso Senhor. Isso se chama idolatria e nós não somos idólatras. Mas vamos voltar à mensagem aqui. Eu achei importante esse tópico, né? Porque a carta de Hebreus vem mostrando um sacerdócio maior do que foi o sacerdócio de Israel. Tá? Esse é um fato, está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Portanto, irmãos, se o autor de Hebreus se reconhece que estavam nos últimos dias do antigo mundo, era porque o novo mundo já tinha sido revelado. Não se pode supor que esses últimos dias que trata Hebreus sejam sobre um grande período que se estenderia por milênios, ou mais precisamente 2 milênios. Mas se refere a um curto período de tempo. Porque todo o Novo Testamento, né, ele é resumido em um tempo. E Jesus cercou esse tempo muito bem. Estão entendendo, abençoado? Então, se refere a um curto período de tempo. Irmãos, vamos fazer agora 5 comparações ou contrastes em Hebreus, que se isso aqui não fosse para aqueles dias, é muito importante isso, essa carta não faria sentido. Porque em todos estes contrastes que eu vou mostrar para vocês, exigia-se que seus leitores tomassem decisões que afetariam suas próprias vidas, sobre um claro senso de quê? De urgência e de ação rápida. Ou seja, eles teriam que escutar aquilo ali, ó, e ter uma ação. Então, se não foi para aqueles dias, foi uma carta, sinceramente, totalmente descontextualizada, se hoje trazemos que Jesus Cristo ainda vai voltar nas nuvens com poder e grande glória. Então, o primeiro contraste ou comparação que eu quero trazer para vocês é sobre Jesus. Nesta carta, ele é apresentado como superior aos anjos. Os capítulos 1 e 2, depois vocês leiam, é descrito como Jesus sendo o resplendor e imagem de Deus, sentado à direita da majestade no céu. Vamos ver? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Está aí, Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, do Deus majestoso no céu. Então, Jesus é colocado como maior do que os anjos. Isso dentro da cultura judaica, abençoado, é muita coisa, tá? Pode não ser a dimensão hoje, por mais que você entenda isso, é diferente de você fazer parte disso. Então nós hoje estamos entendendo isto, mas não fizemos parte disto. Talvez hoje para nós aqui no Brasil seria uma outra cultura, uma outra palavra que talvez colocasse medo em nós. Ou um estado de alerta, ou em estado de atenção.
Jesus também é visto como o Criador dos séculos e herdeiro de todos. Vamos ver. Hebreus agora, vamos voltar a um versículo aí, que é o versículo 2, né? Hebreus 1 e 2. Diz o texto. E agora, atenção, nestes o quê? Últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Pegando o corte aí? Vamos agora ao versículo 8. Versículo 8 aí, Hebreus capítulo 1, só estamos no capítulo 1 ainda, hein? Não corre não, abençoado. Diz o texto. Mas ao Filho ele diz, mas a quem? A quem diz? Ao Filho. Quem está dizendo? Deus. Quem está dizendo? A quem diz? Ao Filho. Mas ao Filho ele diz, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Olha aí, abençoado. Jesus é maior do que os anjos. Agora presta atenção. Presta atenção. Se os anjos foram os responsáveis por entregar os estatutos da lei a Moisés, ou seja, a firme palavra de Deus, Jesus Cristo foi maior. Por quê? Porque Deus entregou a Jesus todas as coisas no seu reino. Está entendendo? A lei foi entregue pelos anjos. Quanto mais se deve prestar atenção ao que foi dito pelo próprio Filho. Vamos ver isso? Hebreus, capítulo 2, versículo 1 e ao 3. Diz o texto. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos, está falando da lei, permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor Jesus e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? Meus irmãos, glória a Deus. O que esse texto está nos mostrando? Se a retribuição pela desobediência daquelas palavras fosse injustamente punida, implicando que para eles, os ouvintes que viveram no fim dos tempos, um julgamento viria. E esse julgamento cairia na cabeça deles se não perseverassem. Isso indica o quê? Que aquilo que foi dado a Jesus é superior ao que foi dado a Moisés. E ele estava falando, mais uma vez eu falo para vocês, uma coisa é a gente compreender muito bem isto. Outra coisa é você estar passando por isto. Tá bom? E Jesus avisou sobre o julgamento que seria derramado sobre a terra aí, a terra prometida, dentro de Israel. E a terra não é o planeta, tá bom? E sim a nação de Israel. Quando fala terra, meu irmão, a Bíblia, vamos dizer 75% quando ela fala terra, ela está se referindo a Jerusalém, a terra prometida. Tá bom? Ah, André, não, é casa diferente, pastor falando, esquece. Bíblia é isso. Tá bom? Então o que seria derramado na terra poderia surpreender eles lá daqueles dias, desde que não estivessem prevenidos. Por isso que nós não podemos tirar isso aqui do contexto e trazer para os dias de hoje. Tá ligado? Tá bom? Se aqueles irmãos, ex-judeus e agora convertidos a Cristo, quisessem voltar ao judaísmo, isso iria cair no lombo deles, como caiu no ano 70, né? Agora, irmãos, me respondam com toda sinceridade. Até agora, o contexto que eu estou trazendo para vocês, isso parte de uma heresia? Isso parte de um descontexto? Olha o contexto que nós estamos. Agora, onde entra eu e você nessa história?
que se nós formos futurizar, nós temos que entrar nessa história. E aí? Uma coisa é você saber, outra coisa é você passar. Você não passa, você só sabe. Ou você só imagina que sabe, porque se você hoje não tem esse entendimento nosso, você só imagina que sabe, você não sabe. Você pensa que sabe, aí pensa que está vivendo na pele dos hebreus, pensa que está vivendo na pele dos gentios, quando Paulo fala ali, pensa que está vivendo o tempo de Apocalipse, pensa que vai haver ainda um max Apocalipse, um macro Apocalipse, como diz lá os nossos amigos preteristas parcial. Quem está descontextualizado aqui, meu irmão? Nós ou eles? Irmãos, isso aqui mexeu com eles naqueles dias. Hoje não mexe mais. Não mexe mais. Sabe por quê? O templo foi derrubado. O sacerdócio levítico perdido para sempre. Irmãos, e nem sabemos ao certo quem está vivendo hoje lá pelas aquelas terras da Palestina. Nós respeitamos como nação, a nação de Israel está viva até hoje. E nós sentimos muito o que eles passaram ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, dos 2 milênios. Não foi fácil, meus irmãos. O que esse povo passou, se você ler a história da diáspora, meu irmão, é de deixar cabelo em pé. Muito respeito e saudação aos israelitas. Tá bom? Então esse povo ficou aí, vagando pelo mundo. Como isso pode caber nos dias de hoje para nós, queridos? Tá entendendo? Vamos à segunda comparação. Tá bom. Vamos à segunda comparação? Acho que tá bom já, né? Meu Deus, o povo não fala nada. Não devem estar entendendo. Irmãos, às vezes eu penso em parar com esses estudos muito densos aqui neste canal, né? Às vezes o pessoal, né, sei lá, eu vejo aí canais que se diz, entre aspas, está em graça, né, mas são canais de treta, já viu? Tem canal em graça de treta, já vi. O irmão coloca um vídeo lá engraçado, aí fica todo mundo, fica rindo, né, do que está acontecendo hoje, que realmente é um espanto, né, queridos? Então o pessoal, eu vejo o canal do irmão lá lotado, né, o irmão fala de treta, canal em graça, treta em graça. Eu acho que o pessoal gosta mais de treta, tá? Tem lá um vídeo lá que é a unção do irmão que fica voando nas costas do outro. Eu já vi a unção do xixi. A unção de tudo. Tem outro lá que comeu a Bíblia. E aí os abençoados ficam rindo, né? E isso dá muita audiência. O que vocês acham a gente fazer aqui também? Coloquem aí nos comentários se vocês querem que eu faça um canal de tretas aqui também. Querem, abençoado? Eu trago bastante treta para vocês. Abençoados, é claro que eu estou brincando, tá? E ao mesmo tempo também criticando. Vamos dizer, o momento de descontração da mensagem, tá bom? Isso porque as mensagens que eu trago, eu sei que são assuntos mais complexos, mais densos, né? E aí se torna um pouco maçante, às vezes se torna um pouco chato até. Mas como um dia eu disse lá pro abençoado Roberto Conceição, que eu quero mandar um abraço para ele, se tiver um só ouvindo, porque vai valer a pena o canal. Enquanto tiver um só. Deixa eu ver quantos tem. Não tem um só. Porque a partir do momento que eu esteja sozinho é hora de acabar, né? E a audiência do canal tá caindo, né, irmãos? Mas tá bom. Não tem problema não. Roberto, me ajuda aí. Glória a Deus pela tua vida, Roberto. Mas vamos à segunda comparação, se ainda dá tempo. Acho que não dá mais tempo não. Falo demais, né? Do que eu tava falando mesmo, hein? Do que eu tava falando? Caramba, me esqueci. Ah, tá. Da irmãzinha que rodopiou e caiu. Então, a irmãzinha lá, blá, 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 rodopiou e caiu. Tô brincando, vamos deixar isso pra lá, tá? Tô brincando. Mas vamos à segunda comparação. Essa comparação, o contraste, é encontrado nos capítulos 3 e 4 de Hebreus, tá? Onde diz que Jesus também é superior a Moisés. Como Moisés ficou responsável pelo povo de Israel, Jesus também sendo a liderança, né? É uma liderança, e essa liderança que não terá fim. Como Moisés conduziu o povo, que teve um fim, que foi no ano 70, tá? A lei de Moisés entendia-se, né, que o espírito de Moisés ainda se fazia presente, foi até o ano 70. E Cristo
também líder para sempre. É por isso que a graça é eterna, tá bom? Então, nesta comparação, há também uma referência ao povo de Israel, à geração que vagou 40 anos no deserto por sua desobediência e não entrou no descanso do Senhor, lá na terra prometida aos pais, né? Vagaram no deserto 40 anos, batendo cabeça, e não entraram, só entrou 2, né? Josué e Caleb. Disto segue o seguinte aviso: não se afastar de Deus para finalmente entrar no descanso, como vemos nos capítulos 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 1 e no versículo 11, no qual nós vamos ler. Hebreus, capítulo 4, versículo 11. Essa parte da mensagem, abençoada, ela é muito importante, tá? É o desfecho, vocês vão entender, e eu recebo que vocês vão entrar nesse descanso. Diz o texto: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Então essa comparação aqui, irmãos, é incrível. E hoje, muitos do sistema religioso usa esse versículo, fora do contexto, né? Claro, tudo está fora do contexto, contra as pessoas, para te atacar, meu irmão. Quer dizer, atacar você não, meu irmão, você que está em graça, não. Mas o povo que frequenta esses lugares aí, chamado igreja. Eles usam isso aqui para te atacar. Usa para as pessoas se esforçarem no dízimo, se esforçarem a participar da obra do templo, igual eu, né? A ser o primeiro a chegar, igual eu, né? A guardar o carro do pastor, isso aí eu nunca fiz, não. A pegar o filho do pastor na escola, isso também nunca fiz, não. Mas tudo que ele puder fazer de usar a tua vida de gato e sapato, ele vai fazer, se baseando nisso aí, ó. Tudo que beneficia os líderes, queridos, é adicionado entre linhas nesse verso aí, ó. Se esforça para entrar no descanso. Aí ele fala que é a eternidade. Porque o desobediente vai cair. E a desobediência aqui é ao pastor, ao padre, ao líder. Irmãos, o fato é que hoje, dentro desse contexto de fim dos tempos de lá, isso não pode ser aplicado a nós, e sim àquele povo. Porque se bobeasse, a espada arriava no lombo não, né? Arriava no coração, entrava no coração, meu irmão. Se bobeasse, a espada entrava e matava. E eles teriam que ser encorajados para permanecerem até o fim. Ah, tu tá rindo, André? Porque você não estava lá. Realmente. Uma coisa é entender, outra coisa é estar lá. Hoje nós não estamos lá, estamos aqui. Tá entendido, abençoado? Então eles teriam que permanecer firmes até o fim para assim entrarem no descanso. E o descanso é o reino de Deus. Mas não é que tudo vai ser um mar de rosa, meus irmãos. É que hoje não estamos mais sujeitos à segunda morte, não estamos mais sujeitos ao pecado, não estamos mais sujeitos à lei que só condenava, não estamos mais sujeitos à acusação da lei, que era o diabo. Hoje não ficamos mais em estados alternados ou estados intermediários, conhecido como Sheol, na sepultura, para esperarmos um dia o toque da trombeta. Não, hoje é automático. Morreu o corpo, somos transformados ou ressuscitados, como queira, e vamos ao encontro de Deus. Por isso, meus irmãos, que hoje nós temos que nos esforçar sim para entrar nesse descanso e agir por fé diante de quê? Dos problemas desta vida. Nós estamos no descanso, queridos. Temos que acordar pela fé, declarar, abrir tua boca, falar. Falar o que, André? O que está escrito, porque é a única coisa que vale. Não vale teu jejum, não vale teu conhecimento, não vale tua força, não vale teu dinheiro, não vale. A única coisa que vale é o que está escrito. E se está escrito, meu irmão, é segurança para você, porque não está comigo, não está com nenhum líder, não está na mão de ninguém, graça hoje, muito menos de um papa. Não, está em ti. Tá entendendo? Nós já estamos no descanso. Você precisa despertar, entender esse descanso. Aqueles irmãos não. Lá eles precisavam permanecer firmes
porque a morte era logo ali. Mais uma vez eu falo para vocês, uma coisa é você ter conhecimento disto, outra coisa é quem estava com a pele, com a carne a prêmio naqueles dias. Vamos ver, abençoado, Hebreus capítulo 3, versículo 6, enrolei demais, né? Hebreus capítulo 3, estamos chegando ao fim, tá? Não vai embora não, abençoado, não deixa eu sozinho não. Se você me deixar sozinho, a próxima mensagem vai ser treta. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Irmãos, ao lermos esse texto depois do ano 70, nós somos a casa de Deus. Nós precisamos nos manter corajosos? Sim, crendo pela fé. Nós precisamos ter firmes a nossa esperança gloriosa? Claro que sim. Só que a diferença é que aquele povo ali ainda não tinha entrado no descanso. Hoje nós já possuímos o descanso. Agora versículo 14 de Hebreus capítulo 3. Está acabando e é o último versículo de hoje. Diz o texto: porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme e até o fim a confiança que nele depositamos no início. Irmãos queridos, mais uma vez, ao ler esse versículo, você entende esse versículo, mas você não está participando deste versículo. Hoje tudo se cumpriu. Hoje nós somos participantes efetivos de Cristo. Ah, André, mas de fato nós temos que nos manter firmes de uma visão diferente, tá? Conforme eu falei para vocês. Ali, a espada era no lombo deles. Hoje, abençoado, quando você deixa de enxergar por esta fé, quando você começa a botar os olhos nas coisas que te desanima, aí realmente, né, você vai desanimar no conhecimento. E aí você começa a regredir. A gente tem visto vários abençoados aí assim, tá? Então vocês estão percebendo, meus irmãos, o contexto daqueles dias? Vocês estão entendendo o que está fora do contexto hoje? Não somos nós. São eles. E aqui a natureza do descanso é uma esperança maior do que a posse da terra de Israel, que a geração ímpia que pereceu no deserto ansiava, mas não entrou. E hoje, ao olharmos o cristianismo tradicional, eles almejam a terra de Israel. Por isso que eu fiz aquela crítica anterior, né? Tudo é Israel, tudo é Israel. Eles fazem visita a Israel. Eles oram no muro das lamentações, querem ir no túmulo de Jesus, querem visitar a basílica não sei de quê. Andam de quipá. Tem crente andando de quipá. Por quê? Porque eles estão igual à geração do deserto. Só que enquanto eles se esforçam para se parecerem com judeus, nós tomamos posse dessa palavra e herdamos o descanso que é superior. Glória a Deus. Veja que contraste entre o povo de Israel daqueles dias, prontos para morrerem, e o povo cristão que estava pronto para entrar no descanso. E hoje, meus irmãos, esse contraste acontece conosco, sim ou não? Claro que acontece conosco. Olha o contraste de olhar para nós, aquilo que falamos, aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos, aquilo que nos mostramos com o que eles mostram. Bom, abençoados, estamos chegando ao fim dessa primeira parte, tá? Ainda vai rolar muita água embaixo dessa ponte. Como eu sei que quando chegar na terceira parte, vocês vão me abandonar mesmo. Já viram? Se vocês pegarem na primeira parte dos títulos aqui do canal, você vai ver que tem uma audiência. Na segunda parte já cai, na terceira parte já cai mais ainda. Mas, irmãos, é importante você ir adiante nessa mensagem, tá? Eu te convido a você assistir até o final, que é uma maravilha. Isso aqui é maravilhoso, a palavra maravilhosa, tá? Eu sempre peço, né, e poucos atendem o que eu peço. Mas se você quiser realmente uma continuação, deixe nos comentários aí, que é bom também para o canal, tá bom? Ou então, pelo menos, irmão, coloca aí, irmão André, eu não quero não. Para com isso, coloca a treta que é melhor.
Mas eu preciso de um norte, sinceramente, tá? Então chegamos aí ao fim de mais uma mensagem. André, o que nós vimos hoje? Tá, vou fazer um breve resumo. Irmãos, essa é uma nova série aqui do canal em que estamos analisando a carta aos Hebreus. Nós afirmamos que a questão escatológica molda a mensagem da carta. Eu estou mostrando isso, comecei falando nos últimos dias. Que é condicionada pela iminência da parúzia de Jesus, tá? Trazendo bênçãos e julgamento. Nós discutimos aqui a autoria e os destinatários da carta, indicando que eles eram conhecedores dos acontecimentos que cercaram o estabelecimento da antiga aliança e também cristãos convertidos do judaísmo, tá? Destacamos também a importância da perseverança em Cristo e o encorajamento em meio à perseguição. Embora a autoria da carta seja incerta para a maioria, eu defendi que ela foi escrita por Paulo. E finalmente começamos a traçar os paralelos e contrastes e que implicações tinham aquelas pessoas em mudarem suas vidas por causa do que estava para acontecer. E aproveitamos e mostramos também o contraste entre nós e o sistema religioso no que tange a escatologia e que implicações e importância que isso tem em nossas vidas hoje. Lembrando aos senhores, mais uma vez, para quem quer se aculturar, ter base, esse assunto aí está na apostila número 8, tá bom? Adquiram hoje mesmo aí para a sua base de ensino, tá bom, queridos? Bom, meus irmãos, agora sim eu posso dizer que eu estou me despedindo de vocês e até a nossa próxima mensagem. Não esqueça de deixar aí nos comentários, tá? Quer a segunda parte? Não quer também? Coloca. Graça e paz. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.